Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para a segunda parte da nossa revisão de inglês. Semana passada nós falamos sobre técnicas de leitura e interpretação de texto, que foi skimming e scanning. Falamos também sobre tempos verbais, o passado simples e presente simples. E terminamos com preposições de tempo, eu acredito. Acho que era tempo, não era espaço, não. Hoje a gente vai falar sobre os pronomes pessoais, que dentro deles estão exclusos o pronome sujeito e o pronome objeto, e a gente vai falar sobre um vocabulário relacionado ao Covid-19 em inglês. Por quê? Como foi um assunto que predominou o ano de 2020, é muito possível, muito provável que hajam textos em inglês para que vocês interpretem relacionados à doença. Daí é importante que vocês conheçam essas palavras, já estejam familiarizados para resolver esses exercícios. Então vamos lá, a gente vai começar com os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, relembrando só que é pronome. Pronome é aquele termo que vai aparecer depois que o nome principal já apareceu. Então, o prefixo pro significa depois. E nome, né? Então, depois do nome. Depois que a gente já tem o nome, a gente pode substituir esse nome por um pronome, para que não haja repetição, para que o texto não fique truncado. Então, vamos lá. Ó. Pronome sujeito tem o objetivo de substituir o nome principal da frase. Qual é o nome principal da frase? É aquele que executa a ação. Então, Pedro joga bola. Qual que é o nome principal dessa frase? Pedro. Ele é quem está jogando bola. Então, sempre aquele pronome relacionado ao verbo principal, esse é o nome principal. E quando a gente fala de pronome sujeito, então é o pronome que vai substituir esse nome. Então, que vai substituir Pedro no exemplo que eu dei. Enquanto isso, o pronome objeto, ele vai justamente substituir o nome, que é o nome ao qual o verbo se refere, ou seja, é o complemento, é o objeto. Lembra daquela coisa do português de verbo transitivo direto? Tem um objeto, certo? Que é quem sofre a ação, né? Aquilo que acompanha o verbo, a quem o verbo se refere. Então, o pronome objeto ele vai aparecer para substituir esse nome. Então, pronome sujeito substitui o nome principal, pronome objeto substitui o objeto, que é aquele nome ao qual o verbo se refere. E olha a observação que eu coloquei aqui embaixo. Apesar desses pronomes terem usos diferentes, então, um aparece como nome principal, sempre ligado ao verbo principal da frase, e o outro vai ser a quem ele se refere. Então, apesar dessas situações diferentes, quando a gente vai usar um ou outro, a tradução é a mesma. Então, se eu falo he, ou him, a tradução é a mesma, ele, certo? Então, apesar deles serem usados em situações diferentes, a tradução é a mesma. E é isso que a gente vai ver em seguida. Olha só. Então, quem são os pronomes pessoais objeto e sujeito? Os pronomes sujeitos são I, you, he, she, it, we, you, they. Então, pensando no português, eu, tu, ele, nós, vós, eles. He, she, it, que é a terceira pessoa do singular, aqui a gente tem três palavras. Por quê? Porque são três pessoas diferentes. Então, he, masculino, she, feminino, e it é masculino ou feminino para animais, para animais, para objetos, para instituições, para tudo que não seja ser humano. Então, se eu quero falar de uma escada, a escada, então é it. Eu não vou falar she, não vou falar ela, porque she é usado para mulher, né, para ser humano, feminino. E o he é usado para ser humano, masculino. Então, I, eu, you, você, he, she, it, ele ou ela, we, nós, you, novamente igual. You é igual tanto no singular quanto no plural. Significa você, no plural significa vocês, ou vós, né? E they significa eles. Diferente da terceira pessoa do singular, a terceira pessoa do plural, que é eles ou elas, aí tanto faz. É tanto para ser humano quanto para animal, objeto, tudo. Tudo que for plural, mais de um, você usa they. Quando a gente fala de pronome objeto, é a mesma tradução. Então, é eu, tu, ele, nós, vós, eles. A diferença são palavras diferentes. Então, ao invés de eu falar I para se referir a mim, eu uso me. E aí vocês vão ver na hora que eu mostrar a frase exemplo como é que isso aplica. Mas vocês podem enxergar essas duas colunas como correspondentes. Eles significam a mesma coisa. A diferença é
quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa o outro. Vamos dar uma olhada, então, na frase exemplo, que eu acho que fica mais fácil de entender. Olha só esse exemplo. He plays football every weekend. Ele joga futebol todo final de semana. O que está em azul é pronome sujeito. Por quê? É o pronome que substitui o sujeito principal da frase. Ele joga futebol todo final de semana. Então, quem é que joga? Ele. Então, identificamos o sujeito. Se o pronome aparece substituindo esse nome, que é o principal, então a gente entende ele como pronome sujeito. Agora, olha a frase de baixo como é diferente. I like to play football with him. I like to play football with him. O him aqui significa ele, porém, quem é o sujeito principal dessa frase? Eu. Por quê? Porque eu gosto de jogar futebol com ele. Então, tá vendo? Esse com ele é apenas um complemento, ele é o objeto. Então, tanto he quanto him significam ele, a tradução é ele. Mas um é o sujeito principal, no primeiro exemplo, e no segundo ele é um complemento, é o objeto. Então, em azul, pronome sujeito, em vermelho, pronome objeto. A tradução da primeira frase e a tradução da segunda são: ele joga futebol todo final de semana, e na segunda frase, eu gosto de jogar futebol com ele. Tudo bem? Mais um exemplo. Agora, isso daqui é uma frase só. Nessa frase, a gente encontra dois pronomes sujeito e um pronome. Opa, não é isso não. Botei a cor errada. Esse daqui devia estar em azul também. Em azul a gente tem pronome sujeito, em vermelho pronome objeto. Calma lá. Pronto, mudei. Agora sim. Uma frase só. Nessa frase a gente encontra dois pronomes sujeito e um pronome objeto. Então, são dois pronomes que substituem o nome principal da frase e um pronome que aparece como complemento, como objeto. You need to understand that I'm trying to talk to you. Você precisa entender que eu estou tentando falar com você. Então, você precisa, sempre que vier acompanhado de um verbo, you need. Need, to need, precisar. Embaixo, trying. To try, tentar. Então, sempre que vier acompanhado de um verbo, isso é regra, podem anotar aí se você quiser. Sempre que vier acompanhado de um verbo, se trata de um pronome sujeito. E quando ele vem depois, então não tem necessariamente uma ligação direta com o verbo. Então, ele não aparece como sendo o responsável pela ação. Então, nesse caso, a gente tem o pronome objeto. Então, you need, você precisa. Tá vendo que tem a ligação com o verbo? Então, esse cara é um pronome sujeito. E embaixo, I am, o am, eu já falei para vocês que é uma contração, né? Esse apóstrofo que aparece é para juntar o I e o N, que é para se aproximar mais da forma como o inglês é falado. Ninguém fala I am, fala I'm. Então, I'm trying. Estou tentando. Tentando também é verbo. Sempre está junto com o verbo, pronome sujeito. E no final, a gente falar com você. Apesar de ser escrito da mesma forma como o primeiro you, nesse caso, esse you é um pronome objeto, porque ele sofre ação. Ele é o verbo, ele é o nome ao qual o verbo se refere. Com quem eu estou tentando falar? O tentando aqui é para falar com você, esse último you, ok? Então, sempre vai ser assim, nos exemplos que eu trouxe, né? Em azul, pronome sujeito, em vermelho, pronome objeto. Tudo bem? Superamos isso aqui? Qualquer coisa, mandei mensagem para mim, dei uma relida nos slides. Agora, a gente vai falar sobre vocabulário relacionado à Covid-19. Então, palavras em inglês que se relacionam à Covid-19, né? Ao cenário da Covid-19. Então, vamos lá. Aqui do lado, eu coloquei uma lista com várias palavras que podem aparecer em textos que sejam relacionados à doença, certo? Então, a primeira delas, e aqui eu vou repetir para vocês pegarem a pronúncia também, além do significado, além da tradução. Pandemic. Pandemic. Pandemic é uma palavra que é cognata, como vocês já sabem, cognata é uma palavra que se parece, né, à escrita, e também tem o mesmo significado.
Então, ela não só parece pandemia, mas ela também significa pandemia. Então, isso é um cognato, uma palavra cognata. Então, pandemic significa pandemia. Vamos preencher aqui do lado para vocês terem isso guardado depois. Até vou deixar assim aberto, que assim fica mais fácil de ver. Spread. Spread significa... A tradução, assim, acho que a tradução livre, não a tradução literal, seria transmissão. Mas isso, spread tem a ver com o quanto a doença consegue se espalhar. Então, to spread é espalhar. Vou colocar espalhar. Ok? Então, é a capacidade da doença se manifestar, se transmitir, passar para mais pessoas. Próxima palavra que se escreve de um jeito, a pronúncia é bem diferente. E aí vocês têm sempre que lembrar, quando vocês pensam em pronúncia, que a gente está falando de outro idioma. Se você fala de outro idioma, então não dá para esperar que as letras tenham o mesmo som que elas têm na língua portuguesa, porque são línguas diferentes, certo? Então, essa terceira palavra se lê disease. Disease, que significa doença. Ok? Então, pandemic, spread, disease. Próxima. Mask. Mask, máscara, né? Que eu espero que vocês estejam usando ainda e não com o nariz de fora. Agora, a próxima não é uma palavra, né? É um termo que tem 3 palavras, mas também faz parte do vocabulário relacionado à doença. Severe Acute Respiratory. Então, é o tipo de doença que é provocada pela Covid, né? Que é... Como é que é o nome disso? Aguda grave? Como é que é o nome? Severo, aguda, grave. Doença... Não, doença respiratória aguda grave. Ok? Então, doença respiratória aguda grave. Syndrome. Syndrome também é cognato, né? Síndrome. Síndrome respiratória aguda grave. Não é doença, ok? Mas tudo isso daqui tem a ver com os termos mais técnicos do que é provocado pelo vírus. Strain é uma palavra que pode ser confundida com espalhar, com espalhamento, mas strain está mais ligado à transmissão mesmo. Então, transmissão da doença. Quarantine. Quarantine é quarentena. Isolation. Isolamento. Não é isolação, não. É isolamento. Fever, que é uma música da Dua Lipa. Fever significa febre. Symptomatic. O P aqui, ele fica bem sutil. Ele não é pronunciado, né? Então, não é symptomatic, não. É symptomatic. Você quase chega a pronunciar, mas não chega a sair o P. Então, symptomatic é sintomático, que é a pessoa que apresenta sintomas. E o A, asymptomatic, é o assintomático. Esse termo ficou muito conhecido, né? Porque durante a gente tem as pessoas que têm o vírus, mas que não têm sintomas. Transmission, que é transmissão. Então, quer dizer, olha só. Transmissão pode aparecer de que forma? Pode aparecer como spread, pode aparecer como strain ou como transmission, certo? Lembrando que spread está mais ligado ao espalhamento, mas também tem relação, né? Porque quando a gente fala sobre como a doença se espalhou, a gente está falando sobre a transmissão da doença também. E por último, a última palavra que eu separei aqui para vocês é social distancing.
social distancing, que é distanciamento social. Certo, pessoal? Então é isso. Eu acho que com esse vocabulário aqui já dá para lidar bem com os textos relacionados à pandemia. Mas, lembrando que isso daqui é só uma revisão, né? Na nossa aula original, a gente viu mais palavras. Então, dê uma olhada lá nos slides, no vídeo. O vídeo está disponível aqui no canal da turma. E os slides estão disponíveis no Drive da turma. Se vocês tiverem dificuldade de acesso, me manda mensagem que eu mando o link para vocês. Agora, eu separei duas frasezinhas para a gente ver algumas dessas palavras que eu citei na prática. Como é que elas estão sendo aplicadas. Primeira frase. The government required social distance due to the coronavirus pandemic. O governo requereu, pediu, né, distanciamento social durante a pandemia do coronavírus. Então, o governo requereu, pediu, determinou distanciamento social durante a pandemia do coronavírus. Então, aqui a gente tem social distance, que foi uma das palavras que a gente viu ali. Aqui a gente tem pandemic também. Coronavirus. Outra frase. The virus spreads through the air, so it is necessary to wear protective masks. Aqui a gente tem máscaras. Aqui a gente tem também spread. Lembra que eu falei para vocês? Tem a ver com o espalhamento da doença. E acredito que só. Mas a tradução é: o vírus se espalha pelo ar. Então, é necessário usar máscaras de proteção. Beleza? Bom, espero que tenha ajudado essa revisão, né, para relembrar aquilo que a gente já viu com mais profundidade. E é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato. E a gente se encontra. Acho que não se encontramos mais como turma de inglês, mas a gente se encontra ainda como redação. Beleza? Então é isso, pessoal. Beijinho, até mais.